Fala galerinha geek, Leslie mais uma vez aqui no canal Todas Geek e hoje a Teacher chegou para te ajudar no requisito som no audiovisual, até porque todo mundo dá importância mais para a imagem do que para o som, mas não tem nada disso aqui não. Vocês já estão no terceiro episódio de som no audiovisual e hoje eu vou falar sobre efeitos sonoros. E mais uma vez eu vou pedir para você se inscrever no canal, comentar, dar o seu like, ative esse sininho para ficar sabendo de todas as novidades e temos mais episódios de som no audiovisual. Bom, como vocês sabem, eu me baseio no artigo do Álvaro Barbosa, que ele fala sobre som na ficção cinematográfica e ele explica direitinho e eu tô aqui para ajudar vocês também a saber um pouco mais sobre som no audiovisual. Então hoje eu vou explicar para vocês o que é de fato efeitos sonoros. Como eu já expliquei na semana passada sobre diálogos, a gente pode alterar alguns parâmetros do som e aqui no efeitos sonoros também. A gente pode colocar vários efeitos de Foley, efeitos de som e, por fim, várias coisas a gente pode acrescentar na pós-produção. Então hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho do que são as características do som na ficção e o que a gente pode fazer dentro da pós-produção em relação ao som. Aí nós temos algumas definições. Primeira definição, o que é um som presente e um som ausente. Som presente nada mais é do que um som que está presente. Leslie, bate palma aí. O som presente é aquele som que está no meio diegético, que nós espectadores também ouvimos. Já falei sobre diegese, vou colocar o cardzinho aqui, primeiro episódio dessa série som audiovisual. E nós temos também o som ausente, que é o contrário do som presente. Bate palma aí. Agora eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma cena da série que eu sou louca, sou apaixonada, que é The Vampire Diaries, principalmente na cena em que ocorre aquele acidente com a atriz Nina Dobrev, que faz a personagem Helena, ou também faz a Catherine, mas nesse caso estamos falando de Helena. Então a gente vai analisar essa cena e eu vou mostrar para vocês o que é esse som ausente. Então vamos lá, vou contextualizar essa cena de quando a Helena morre. Então nós temos aqui ela lá no meio da água, com uma trilha sonora de fundo. E aí ela bate lá no irmão dela, acorda, vamos sair daqui, não, a gente não pode morrer, observando. O pai, né, tentando sair e a música ali acontecendo. O som está ausente, mas nós temos aí uma coisa por cima que é a trilha sonora pra gente ficar bem aflito com essa cena. Vou passar pra frente aqui. E aí chega o Stefan pra tentar salvar ela pede pra salvar o primeiro irmão. E aí depois tem umas cenas em paralelo com o Damon junto com o Alaric. E aí tem hora que ela fala assim, ó. Ou seja, salva ele, né? E aí a gente vê o Stefan salva o irmão. Todo esse som, ele é sobreposto às falas da Helena, certo? Entenderam o que é um som presente e um som ausente. Então, na definição do Barbosa, ele fala assim: som presente corresponde ao universo diegético já abordado, que a gente já sabe, e som ausente corresponde a uma situação em que no enquadramento temos a correspondência visual a um som, mas não ouvimos. Ou seja, a gente vê que ela tá falando assim, ó, mas a gente sabe que ela tá falando, mas é um som ausente, porque faz com que a cena seja um pouquinho mais intimista para o espectador. Então agora nós temos uma outra definição, que é a máscara auditiva. O que seria uma máscara auditiva? São aqueles efeitos que são colocados para informações redundantes. Então, na definição dele, ele fala assim: efeito sonoro ou mesmo musical, pode ser tanto o efeito sonoro quanto uma música que é colocada ali, que se utiliza tipicamente para conceber a sonorização em excertos de avanço no tempo, condensando o tempo real ou para ocultar informações redundantes. Então, para que você vai ficar colocando a mesma informação se você pode mesmo adiantar isso na narrativa? Então, isso é a máscara auditiva. Deu para entender?
coloca a hashtag aí nos comentários não entendi máscara auditiva, que a gente vai te responder de uma forma mais clara. Imposição do ambiente, isso é uma coisa magnífica, porque palavras podem falar tudo, mas sons falam muito mais. Coloca aí edição, porque agora eu fui bem filosófica. By Leslie, todas geek. But he was a clown then. O que significa isso? Um som de pássaros, um som de aves, um som de vento pode ambientar a pessoa ao qual a narrativa quer te colocar ali dentro do filme, dentro da série, dentro de qualquer coisa que você pode estar observando e assistindo nesse momento. Então, um cantar de um galo, ele pode significar que você está... o horário, ele pode definir seu horário, ele pode definir onde você está. O som de uma vaca mugindo não vai ser na cidade, com certeza não. Você vai ouvir isso em uma fazenda, então ele pode impor o ambiente onde você está assistindo a narrativa. Bom, tem um exemplo aqui que eu queria ver com vocês, é uma cena do filme Diário da Princesa, um filme que eu sou muito fã, e eu já falei disso no primeiro vídeo desse canal sobre adaptações, e eu vou colocar o cardzinho aqui pra você ver depois, que é onde a Mia Thermopolis fala pra amiga dela que ela é a princesa de Genóvia. Então, isso daí também está presente no som ausente, ou seja, quando ela vai contar atrás da árvore, aparece um cara assim, que é com um cortador de grama lá, pra gente não ouvir o que ela tá falando, mas a gente já sabe o que ela fala, certo? Então, essa cena eu vou colocar aqui agora pra vocês entenderem do que eu tô falando exatamente. Don't do that, okay? Just... Alright, just... wait. Why? I will tell you the truth, but you're gonna think it's really stupid and you're gonna freak. Try me. Shut up! Existe um outro termo que se chama sobreposição. A sobreposição nada mais, nada menos de uma transição entre uma cena e outra, em que o som ele continua, ele sobrepõe a outra cena. Isso se chama sobreposição. E aí nós temos também a antecipação. Essa daqui eu vou ler também para ficar mais fácil. Sempre que num corte um som correspondente à cena seguinte começa a ser ouvido antes da transição, permitido antecipar a ação que vai iniciar. Ou seja, às vezes você ouve assim, Não! e às vezes a cena nem apareceu. Isso é um som antecipado. Pra gente saber, pô, vai mudar de cena, não precisa de transição nisso. A gente vê várias vezes isso em muitas narrativas. Também tem o segundo de antecipação. Isso é uma coisa super legal, porque acontece muito, muito, muito em cenas de explosões. Vou colocar uma cena aqui, eu não tô lembrando agora, mas depois na edição eu vou colocar. Que é quando alguém joga, por exemplo, uma granada. Ou então você ouve o reloginho da bomba, entendeu? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na hora que vem o zero, aquele silêncio total para vir um som de grande impacto. Então, segundo o Álvaro Barbosa, ele diz isso. Um segundo de silêncio antes de um evento de grande impacto, como, por exemplo, uma explosão. Ou um tiro, faz com que o efeito do evento seja muito mais eficaz. Isso a gente vê muito, muito, muito. E agora eu tenho um último termo para explicar para vocês, que é uma das coisas mais engraçadas. Inclusive eu tenho um exemplo muito engraçado para mostrar para vocês, e é sobre exageros dos efeitos sonoros. Por que que existe tanto exagero? Vamos falar agora dos filmes pastelões. Porque existe um filme que chama Kung Fu Futebol Clube, que eu dou muita risada. O filme, tipo, é sem graça, mas é um filme muito engraçado. É um filme, eu vou agora contextualizar pra vocês, em que tem um cara, esqueci o nome do personagem, ele recruta várias pessoas do meio das artes marciais, e aí faz pra poder fazer um campeonato de futebol, pra poder participar desse campeonato de futebol. Então, existem vários exageros de efeitos sonoros. Então, por exemplo,
na hora que chuta a bola, na hora que eles vão fazer uma cena de luta. Isso acontece demais em filmes de Kung Fu, em vários filmes de Jack Chan, aí você consegue ver esses efeitos sonoros. Pra que fazer isso? Pra que o filme fique muito mais legal e fique muito impactante. Agora eu vou falar de uma cena de um filme que eu gostei bastante, inclusive foi um dos primeiros filmes que eu assisti esse ano, que foi Creed 2. Então nós temos aí a luta final do Creed e nós vemos vários exemplos de efeitos exagerados, por exemplo, um soco. Um soco não faz tanto esse barulho que a gente ouve nos cinemas, mas ele é introduzido esses sons pra gente poder sentir o impacto de um soco, entenderam? Então vou analisar aqui com vocês. Esse som, a gente não faz a câmera lenta assim pra ouvir um som mais devagar. Então tudo isso tá relacionado com tudo que eu falei pra vocês desde o primeiro episódio de som no audiovisual. Estamos falando de diegese, estamos falando de diálogo, estamos falando de efeitos sonoros. E isso tá tudo junto do que eu tô falando aqui pra vocês. E aí nós temos a música famosa de Rock Balboa. E aí é o assunto do próximo episódio de Som no Audiovisual. Nós vamos falar sobre música, um dos assuntos que eu adoro falar. Vamos falar quais tipos de música a gente pode introduzir dentro de um curta, dentro de um longa, dentro de uma série e várias outras coisas que a gente pode inserir na música e fazer com que seu filme, fazer com que seu vídeo seja muito mais interessante e também seja algo muito mais legal do que outras produções, como você pode ver comumente por aí. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. A Teacher está aqui para te responder e para te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, por favor, escreva nos comentários, eu vou te responder com o maior carinho. Eu nunca deixo de responder vocês. Também me sigam nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook. E agora também temos Twitter, nós temos também o site www.todasgeek.com. Siga a gente nas redes sociais. E é isso aí, muito obrigada. Até o próximo episódio, vamos falar sobre música.